Nesse vídeo eu vou falar sobre o zumbido no ouvido relacionado à ansiedade, que é um assunto super sofisticado que a Solange Costa perguntou em um dos vídeos do meu canal. Ela perguntou assim, que ponto de acupuntura eu posso usar para tratar o zumbido de ouvido relacionado à ansiedade. E Solange, esse é um assunto super sofisticado, que eu não gostaria de restringir a um ponto só, tá? Na verdade, eu vou falar um pouco sobre essa doença de uma forma geral, para ajudar você que tiver com esse problema, ou você que for especialista na área, a aprofundar e ter um resultado melhor. Então esse vai ser um vídeo um pouco mais denso, onde a gente vai aprofundar bem nesse assunto, porque existem dezenas de tipos de ansiedade, dezenas de tipos de zumbido. Então não é um pontinho só milagroso que vai resolver esse problema. E se você souber melhor também como está funcionando, você pode ter uma dica, assim, uma percepção para na hora de procurar o seu profissional da área de saúde. E se você for um profissional, talvez ajudar o seu paciente. Então vamos lá. Meu nome é Gustavo Lima, sou especialista em medicina tradicional chinesa e saúde integral, sou autor de livros, tem um link dele aí embaixo. Se você gostar desse material, curte, compartilha, porque esse é um problema que é cada vez mais comum, porque cada vez a gente está ficando mais ansioso, né? O brasileiro, como a maior parte das pessoas do mundo, está cada vez entrando numa era de informação, de mais, digamos assim, trabalho, mais atividade, e a gente tem ficado de forma cada vez mais ansiosos. E graças a essa ansiedade, né, vai surgir também esse tipo de problema com mais frequência. Bem, a doença que eu escolhi que apresenta isso é uma doença que na medicina chinesa é chamada de desarmonia entre o coração e o rim. Podem ser outras, tá? Mas essa que eu acho que deve ser a mais comum de gerar isso, ou pelo menos a mais fácil de perceber. Na medicina chinesa, o coração ele é um órgão que, digamos assim, nutre toda a nossa parte emocional. E ele pode entrar num quadro de deficiência que é chamada deficiência do yin do coração. A energia mais basilar, a energia que dá sustentação para esse processo emocional funcionar bem, é o yin no coração. E aí, quando esse yin fica deficiente, o processo emocional fica mais agitado. A pessoa tende a ter insônia, o pensamento mais acelerado, mais verborragia. Uma pessoa fica mais agitada, ou seja, a pessoa fica mais ansiosa. Associado a esse quadro, né, teria o zumbido. O zumbido, o principal órgão que a gente pensa na medicina chinesa é o rim. Então teria uma deficiência do yin do rim, ou do jing. Essas duas energias são energias básicas do rim. Quando o rim vai ficando com deficiência do jing, que é a nossa energia de longevidade, ou do yin, que é a energia mais material dele, a gente começa a entrar num processo de deficiência de energia geral, um processo de envelhecimento, um processo de perda, digamos assim, de força, tá? Não é mais comum uma pessoa idosa, uma pessoa velha, digamos assim, uma pessoa com mais idade ter problemas de zumbido? É mais ou menos isso que acontece. Eu não estou falando que o zumbido só acontece quando a pessoa está idosa, não é isso. O zumbido pode acontecer com pessoas jovens, tá? Mas esse quadro de deficiência dessa energia, né, que pode aparecer com, por exemplo, enfraquecimento do cabelo, falta de energia geral, pode acontecer, digamos assim, com fragilidades nos dentes ou nos ossos, aquela criança que teve o fechamento da fontanelas que demorou mais, são sinais que a energia ou o jing do rim ou o yin do rim está fraco. Então isso vai dificultando a nutrição dos ouvidos, que é a abertura do rim. Então a gente tem dois quadros, o yin do coração fraco e o yin do rim fraco, e esses quadros ainda se associam, né? Que deve ser o caso da Solange, que ela comentou assim, não que você está com esse problema, tá, Solange? Mas o quadro do paciente, né? Ele pode estar com o yin do coração fraco, que gera essa agitação, e o yin do rim fraco, que gera essa deficiência de energia. E olha o que é pior, a pessoa mais agitada ela não gasta mais energia? E gastando mais energia, o que acontece? Lesiona ainda mais o yin. O yin, sem nutrir o coração não tem base, então ela fica mais agitada. Então fica uma doença, um círculo vicioso, que é a desarmonia entre o Shin e o Shen, tá? Normalmente esse quadro também aparece um fator que é chamado calor, tá? Mas isso é mais para os especialistas ficarem atentos, tá? Aparece o calor, que é essa agitação mais, digamos assim, exagerada, né? A pessoa mais ansiosa mesmo. Um dos sinais do calor é o movimento mesmo e a língua mais vermelha, a pessoa que, digamos assim, procura alimentos mais frios, a pessoa que está sempre com problemas na parte superior do corpo, tá? Então esse é o quadro, essa é a doença. Eu acho que existem outras, tá? Existem dezenas de doenças de zumbido, dezenas de doenças de ansiedade. Pode ser que o quadro que a Solange trouxe, né, do caso que ela está pensando, não seja exatamente esse. Mas esse acho que é o quadro mais comum.
E para tratar esse quadro, quais seriam os principais pontos? Bem, para isso, o principal ponto que eu gostaria de começar, eu vou tratar pontos para nutrir o rim primeiro, tá? Seria o R3. Estou com um bonequinho aqui, vê se você consegue ver. O R3 é um pontinho que fica atrás do maléolo interno, tá? No buraquinho aqui, esse pontinho mais próximo, tá? Todo ponto de acupuntura é dolorido, então você pode apertar ele para ter um resultado assim de localizar. Se tiver doído, é um ponto importante para o seu caso, tá? Ou para essa patologia. O segundo ponto seria um ponto, o E36. Ele está localizado aqui na frente, tá? Na frente do joelho, na parte mais lateral da perna, tá? Procura um ponto dolorido, mais para fora do corpo um pouquinho. Quando você aumenta, quando você sobe o pé e desce o pé, a musculatura embaixo desse ponto se movimenta e fica mais fácil de localizar. Esse ponto é um ponto que ajuda a trazer energia para o seu corpo, tá? Você pode usar esse ponto se você tiver com um quadro de deficiência mais geral. O R3 mais o E36 são pontos que vão te dar vitalidade e nutrir o yin do seu corpo, tá? Um outro ponto que pode ser particularmente interessante para essa patologia, tá? É o R10. O R10, o 10º ponto do meridiano do rim, tá localizado aqui. Ele, só para facilitar para você, procura na internet esses pontos, escreve lá R10, ponto de acupuntura, que vai ter a localização exata. Eu não vou colocar aqui nesse vídeo, que eu não estou tendo como editar pelo meu ritmo de vida atualmente, tá? O R10 é um ponto que ele favorece muito a nutrir a energia do coração e a energia dos rins, tá? É um ponto que já começa a trabalhar essa patologia de uma forma mais específica. Você também pode associar o VC4, que está aqui abaixo do umbigo, tá? E o VC4 com E36, eles fazem um triângulo, tá? Que é o triângulo da moxa. Procura um vídeo no canal chamado Triângulo da Longevidade. Aquecendo esses 3 pontinhos, você aumenta a energia geral do corpo. Então, você já começa a nutrir a pessoa como um todo, tá? Você começa a trazer vitalidade para ela, nutrir o rim, do Shin, né? do coração, e o rim do Shen, o rim. Nossa, é complicado esses nomes chineses, mas para quem é especialista sabe, tá? E um ponto local, um ponto mais próximo, para ajudar a questão do zumbido especificamente, seria um ponto da craniopuntura para a região auditiva. Ele fica mais ou menos a 6,5 centímetros acima do ápice da orelha, tá? Sobe apalpando aqui acima da orelha até encontrar um ponto dolorido, tá? E aperta esse ponto por alguns minutos, tá? Esse é um ponto que pode, na verdade, tem pesquisas científicas que mostram que esse ponto favorece a diminuição do zumbido de forma significativa, tá? Inclusive um estudo do Brasil, na universidade que eu não lembro agora exatamente o nome dela, depois eu posso até colocar aqui nos comentários, ela fez um estudo sistemático sobre esse ponto e realmente identificou que esse ponto, sim, ajuda a tratar um zumbido. Então a gente tem pontos distantes que vão nutrir a energia da pessoa, fortalecer esse quadro, digamos assim, de deficiência, e tem um ponto local para ajudar a diminuir esses sintomas. Solange, é essa o resumo, tá? Eu sei que ficou um vídeo longo, um vídeo de explicação, tá? Quase uma mini aula, mas basicamente com isso você pode ajudar muitas pessoas. Se você está sofrendo com isso e não está tendo resultado, procura um especialista, procura outras técnicas. Como eu falei, existem muitos tipos de zumbido e seria assim um exagero meu resolver esse problema num vídeo só. Desejo você muita luz, muita felicidade. Se você puder comentar, curtir, compartilhar esse vídeo, ajuda muito a esse material chegar em outras pessoas. E assim a gente pode fazer um mundo melhor e mais saudável. Muita luz!